bem-vindo ao meu canal novamente e obrigado a todos por estar vendo sempre os vídeos, obrigado mesmo, mas agora sem enrolação vamos falar da história do nosso país, o Brasil. A história do Brasil remonta a milhares de anos, com a presença de povos indígenas que habitavam o território antes da chegada dos europeus. Estima-se que esses povos já viviam nas terras brasileiras há cerca de 12 mil anos. Diversos grupos indígenas se desenvolveram, como os tupis-guaranis, os tupinambás, os aimorés, os carajás, entre outros, cada um com sua cultura e organização social. No ano de 1500, a chegada do navegador português Pedro Álvares Cabral marca o início da colonização do Brasil pelos europeus. Os portugueses se interessaram pelas terras brasileiras devido à presença de pau-brasil, uma madeira muito valiosa na época. Assim, foi estabelecido o sistema colonial português, com o objetivo de extrair riquezas e explorar o território. Durante os primeiros anos da colonização, os portugueses enfrentaram dificuldades para estabelecer um domínio efetivo sobre as terras. Além disso, foram desenvolvidos os primeiros contatos entre os europeus e os povos indígenas. Esses encontros foram marcados por conflitos, mas também por momentos de troca cultural e alianças. Em 1530, o rei português João I instituiu o sistema das capitanias hereditárias, dividindo o Brasil em áreas administradas por diferentes capitães donatários. No entanto, o sistema das capitanias não foi eficiente para a colonização do país, pois muitos capitães donatários não tinham recursos suficientes para desenvolver as terras e enfrentaram problemas com ataques indígenas e corsários estrangeiros. A partir do século XVI, a colonização portuguesa ganhou mais força com a criação do governo geral, sistema de administração colonial diretamente ligado à coroa portuguesa. Nessa época, também ocorreu a introdução do sistema de plantação, com a produção em larga escala de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar se tornou o principal produto exportado pelo Brasil e impulsionou a economia colonial. No século XVII, houve um período de intensificação da exploração e ocupação do território brasileiro pelos europeus. A descoberta de ouro e diamantes nas regiões de Minas Gerais e Goiás atraiu uma grande quantidade de pessoas, entre elas, escravos africanos. A exploração mineral gerou um significativo enriquecimento para Portugal, mas também resultou em conflitos e tensões sociais. No final do século XVIII, ocorreu a transferência da corte portuguesa para o Brasil, devido à invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas. Essa mudança possibilitou um maior diálogo entre as elites brasileiras e a coroa portuguesa, abrindo caminho para a independência brasileira. Em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, que até então era uma colônia de Portugal. O país passou a ser uma monarquia constitucional, com Dom Pedro I como imperador. No entanto, a independência não significava a igualdade de todos os grupos sociais e persistiam problemas como a escravidão. A partir do século XIX, a história do Brasil foi marcada por transformações políticas, sociais e econômicas. O Império foi substituído pela República em 1889, após um golpe militar. Durante o século XX, o país passou por momentos de instabilidade política, como a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. Atualmente, o Brasil é considerado um país de diversidade cultural, com uma população formada por diferentes etnias e culturas. A história do Brasil é marcada por desafios, mas também por conquistas importantes na luta por direitos e igualdade social. Obrigado novamente por ver o vídeo e não esqueça de curtir o vídeo e aperta no botão do inscreva-se. Obrigado a todos e até a próxima vídeo.